Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Felicidade, uma das palavras que mais tem sido dita ao longo do tempo, uma das palavras que nós mais procuramos compreender e conhecer. Felicidade. Ao longo dos séculos, filósofos e diversos estudiosos têm tentado entender o problema da felicidade, quando na realidade a felicidade tem sido demais, muito discutida em todos esses aspectos importantes, mas ainda continuamos, o homem ainda continua em busca da verdadeira, da sincera felicidade. Em todos esses anos, em todos esses séculos, décadas, milênios. Entretanto, a felicidade, ela não é algo fácil de se conquistar, exatamente porque nós procuramos a felicidade onde ela realmente não está. O local em que ela não está é que nós procuramos muitas vezes. Na realidade, cada vez mais o homem tem compreendido que o grande inimigo da sua felicidade é ele mesmo. Quando Allan Kardec analisa a questão do egoísmo a partir da pergunta 913, juntamente com os espíritos superiores, Allan Kardec chega à conclusão de que o grande inimigo da felicidade humana é o egoísmo. Porque à medida que nós vamos então nos tornando mais e mais egoístas, à medida que nós vamos então mais e mais intensificando todo esse processo do chamado narcisismo, da autoadoração, porque é diferente do autoamor, porque o autoamor ou a autoestima tem muito a ver com a pessoa se cuidar, ter zelo consigo mesmo, diferente da autoadoração. Hoje em dia vivemos numa sociedade cada vez mais narcisista, cada vez mais preocupada consigo mesma, cada pessoa vivendo o seu mundo individual sem sequer saber o que está acontecendo com o outro. Prova disso é que hoje no Brasil existem milhões de pessoas com fome. E essa fome, ela não é só uma questão governamental, é também, mas é principalmente devido ao egoísmo que existe em cada um de nós, porque nós cremos que tudo é obrigação do governo, tudo é obrigação do governo dar conta daquilo que tem que ser feito. Quando na realidade nós analisamos e vemos que não é só uma questão de governo, não é só uma questão governamental. Nós temos a nossa parcela importante em todo o processo da felicidade humana, da organização social na qual nós vivemos. Se o ser humano tivesse mais consciência coletiva, não teríamos hoje tantas consequências que temos tido, por exemplo, no meio ambiente. Quantos se preocupam com a questão do meio ambiente? Poucos. Quantos se preocupam com a questão da fome? Alguns. Então, na realidade, o grande problema não é um problema que vem de cima, de ordem governamental. O próprio governo deveria ter esse apoio da população, juntos poder promover campanhas, promover meios e condições de poder debelar a fome, não só no Brasil como no mundo, enquanto, por exemplo, em muitas mesas sobram, mesas fartas, mesas lautas, sobram alimentação, falta alimentação para muitos irmãos no Brasil, na África, em diversos países do mundo, que estão necessitados então do alimento básico para a sua própria subsistência. E como é que a gente pode ter felicidade vendo ao nosso lado alguém que está passando necessidade? Como podemos ter felicidade se o nosso foco é sempre nós mesmos? Nós somos o centro de tudo, nós criamos as condições nas quais nós cremos então que é o ideal, é o primordial em tudo. Eu e sempre eu. Então, quando nós deixarmos de
colocar toda a centralização em nós mesmos e começarmos então a viver uma vida mais voltada para o coletivo, com certeza seremos mais felizes. Porque a felicidade não é uma questão de riqueza, não é uma questão de poder, não é uma questão de beleza física ou de fama. Muitas pessoas pensam que quando ficarem famosas serão muito felizes, outras pensam que o fato de ter muito dinheiro serão felizes. Quantos companheiros saem da mais extrema pobreza para a mais extrema glória da riqueza e são pessoas infelizes que precisam procurar inclusive terapia. Onde está o erro? O erro está justamente porque nós centralizamos a vida em nós. Egoísmo, egoísmo e egoísmo sempre. Então, enquanto nós não procurarmos nos conhecer, e autoconhecimento é fundamental para o problema da felicidade humana, o próprio André Luiz diz isso, que sem autoconhecimento não existe felicidade. Tenho que me conhecer, ver os meus limites, entender as minhas potencialidades, desenvolver mais e mais potencialidades em mim, para que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. Felicidade, portanto, não é com quem eu estou ou onde eu estou. Felicidade é como eu me encaro, como eu me vejo, como está o meu interior. Se eu estou cultivando aquilo que pode ser considerado, por exemplo, como um espaço saudável dentro de mim mesmo. Hoje, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria têm trabalhado muito essa questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico do ser humano, e cada vez mais pessoas têm precisado buscar os recursos de um terapeuta, de um psiquiatra, devido ao grande número de ansiosos no mundo, devido ao grande número de depressão. Hoje já existem 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. É um caso gravíssimo, único na história. Certamente a população de hoje é bem maior do que em outros tempos, mas também criamos uma vida muito artificial, muito egoísta, e cada vez mais nós temos visto essas condições se repetirem tantas e tantas vezes na nossa sociedade. Vale a pena refletir. Felicidade não é o que vem de fora, é o que sai de dentro de nós. Felicidade é uma situação de bem-estar íntimo. E esse bem-estar íntimo depende única e exclusivamente de nós mesmos. Mas não existe também felicidade se não existe divisão. Não existe felicidade se nós não dividimos a alegria com o próximo, se nós não enxugamos lágrimas, se nós não levamos algo de bom para os nossos semelhantes. Não existe verdadeira felicidade. Existe sim uma alegria passageira, como muitas outras que há no mundo, falsas alegrias. A verdadeira felicidade deve estar vinculada ao bem que fazemos ao outro. E cada vez mais deve se multiplicar pelo mundo afora essa noção da solidariedade, da caridade, do bem fazer ao outro, do bem ajudar ao outro, de sermos realmente criaturas mais caritativas, de seguirmos exemplos de nobres almas que passaram pelo mundo, como Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Paulo, o Apóstolo, Simão Pedro, Chico Xavier e tantos outros irmãos, Divaldo Pereira Franco, tantos irmãos que passaram pela terra e deixaram esse exemplo. Mas principalmente lembrar de Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que renunciou a toda a sua riqueza para viver no meio dos pobres. Não que quem tem a riqueza está errado, cada um tem a sua missão no mundo a desempenhar, mas é preciso lembrar que essa renúncia dele tinha uma razão de ser, era uma missão sublime que ele tinha que legar ao mundo, da simplicidade, da humildade, para relembrar Jesus que estava sendo esquecido naquele momento. E Jesus é esse maior exemplo de todos os que já passaram pela terra. Jesus amou tanto a toda a humanidade, a todos aqueles que estavam com ele, curava leprosos, rancenianos na linguagem atual, curava obsidiados, enfim, levava o amor, o carinho, conversava
com todos. Ele era a felicidade em pessoa. Jesus é um modelo de felicidade. Se quisermos ser felizes, vamos seguir então esse exemplo de maior felicidade que já passou pelo mundo, que foi Jesus, porque ele é o protótipo da verdadeira felicidade. Se quisermos então sermos felizes, andemos nos passos do Cristo. Muita paz a todos, que Jesus abençoe o nosso dia de hoje.